E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero tratar agora de um assunto muito importante que se refere ao pecado para a morte. O que significa pecar para a morte? O que isso tem a ver com a nossa salvação? Muita coisa. O que me motivou a gravar esse vídeo é porque muitas pessoas acabaram entrando em crise por causa desse assunto. Muitas das vezes por achar que ter cometido uma blasfêmia contra o Espírito Santo, essa pessoa já está peremptoriamente condenada ao suplício eterno. Mas vamos ver na palavra de Deus o que isso significa. O que é um pecado para a morte? Se é um ato único ou se é um ato contínuo. Vamos ver? O texto que eu vou usar como base está aqui em Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 4, que diz assim: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia, à vergonha, ao suplício, né? Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, receba bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. Então, se ele está produzindo, há uma produção, isso significa que perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Isto é um pecado para a morte. Um pecado para a morte não é simplesmente um ato único. Um pecado para a morte é um ato contínuo onde a pessoa não quer arrependimento. Vamos ler aqui um texto. Olha o que está aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 26 e 31, ó. Porque se vivermos deliberadamente, ó, se eu vivo, se o meu ato contínuo de vida é um ato contínuo de deliberalidade, ou seja, de propósito, eu faço isso de propósito. Se a minha vida é um ato contínuo de propósito, ou seja, eu vivo propositadamente no pecado, que é o que diz o texto, ó, porque se vivermos, não é se eu cometer um pecado, é o se viver. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, então, mais uma vez, não é um ato único, é um ato contínuo, é um ato onde eu vivo no pecado, tá? Já não resta sacrifício pelos pecados, olha aí, no plural. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Porque aí você acaba se tornando, né, um adversário da cruz de Cristo. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. A gente vai entrar nesse texto de Mateus 18. Morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, lá no Antigo Testamento, sem misericórdia, aquelas pessoas que viviam no pecado, aliás, aquelas pessoas que cometiam o pecado, um adultério, por exemplo, e havia testemunhas, aí olha o que ele vai dizer. De quanto mais severo castigo, julgai vós, será castigado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, Deus perdoa, Jesus vai lá e perdoa, Jesus vai lá e perdoa de novo. A pessoa, o que ela está fazendo? Ela está pegando o perdão de Deus e, ó, está calcando, ela está pisando no sangue
de Jesus. Ele perdoa, ele perdoa, ele perdoa de novo, ele perdoa de novo, ele perdoa outra vez, e a pessoa mesmo assim, ela está profanando, ela está calcando o sangue da aliança, o Espírito da graça. A graça está sendo derramada sobre a vida dela, mas ela não está fazendo uso dessa graça. Muito pelo contrário, ela está deturpando a graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Uma pessoa que comete um pecado para a morte, não é que ela cometeu um ato único, é que ela viveu deliberadamente neste pecado. Ela quer viver assim, ela não quer se arrepender, ela está pecando para a morte. Olha que interessante, em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 20 e 22, vai dizer assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, ele escapou, ele foi liberto. Ele foi liberto dos pecados que ele vivia na sua antiga vida. Houve uma libertação, ele escapou. Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se deixam, olha só, se deixam, lembra do texto de Hebreus? Deliberadamente, ele se deixa, ele quer. É uma pessoa que, por exemplo, ela sabe que fornicação é pecado, mas ela se deixa, ela deliberadamente, não é um tropeço no meio de um caminho, não é um erro no meio de um caminho, é uma pessoa que vive na prática do pecado. É uma pessoa que gosta, ela sabe que está errada, mas ela gosta e prefere viver assim. Aí o texto vai dizer, se deixam enredar de novo e são vencidos. Por quê? Aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás. O que é isso? É uma pessoa que, conforme o texto que nós lemos de Hebreus capítulo 6, ela foi iluminada, coparticipantes dos poderes do mundo vindouro. Ela recebeu os poderes de Cristo, ela teve o conhecimento da verdade, ela participou dos poderes do mundo vindouro e ela se deixou envolver de novo. E deliberadamente ela se entregou às práticas do pecado. E ela não quis se arrepender. Porque arrependimento envolve o quê? Libertação, mudança de comportamento, de rumo, de mente. Mas ela não. Ela comete desculpa pelos seus pecados. Ela fica arrumando filosofias para os seus pecados. Ela fica arrumando, questionamentos e desculpas para os seus pecados. Ou seja, ela quer continuar vivendo dessa forma. E ela perde a consciência. Lembra de que Paulo fala lá em 1 Timóteo, 1 ou 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer que o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência. O que é a consciência? Consciência é o centro do comportamento moral e racional do homem. Ou seja, a minha lei moral está condicionada à racionalidade da palavra. Então, se a pessoa ela não tem a racionalidade da palavra norteando ela, essa lei moral da consciência ela perdeu. Então, ela deixa de ter uma boa consciência e passa a ter uma consciência rendida ao pecado. Ela perde, em outras palavras, o temor do Senhor. Então, se o texto está dizendo, não é para você que cometeu um adultério se casar de novo. E muito menos uma pessoa que tem um conhecimento da verdade se casar com aquele que foi um cometedor do adultério
que conheceu a verdade, que sabe que está errado, mas vem com filosofias tipo, Deus é amor. Ah, Deus não vai me condenar. Deus quer que todo mundo seja feliz. Deus quer que todo mundo, né, tenha uma vida feliz. E aí o que ela faz? Ela acaba arrumando desculpas e filosofias para tentar cobrir o seu pecado. O que é isso? É uma consciência cauterizada pelo pecado. Ela não sente mais, ela não perdeu o senso do temor, né? Mas quando a gente olha na Bíblia, a gente sabe que a pessoa está errada. Mas é o quê? Ela se deixou envolver. Por ela ter se deixado envolver, agora ela está num caminho complicado. E o texto vai dizer, ó, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio, verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, o pecado para a morte, mais uma vez, né, explicando de novo, não tem a ver com um ato único, é um ato contínuo onde a pessoa ela vai caminhando para esse tipo de comportamento, ela vai andando, ela vai andando, ela vai andando e ela não quer uma mudança de vida, ela não quer se comprometer com a palavra, ela não quer se arrepender. Isso faz com que ela acabe cometendo um pecado para a morte, que é justamente esse apagar do espírito, né? A pessoa que entrou numa apostasia. E olha só, o texto vai dizer, né? E caíram sim, é impossível renová-los para arrependimento. Paulo sabe disso, melhor dizendo, João sabe disso, ele vai falar aqui em 1 João capítulo 5, versículo 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Ou seja, aquela pessoa que cometeu uma falha, ela cometeu uma falha, mas ela está querendo melhorar. Ela cometeu uma falha, mas ela está querendo buscar o melhor. Ela cometeu uma falha, mas ela está correndo atrás do prejuízo. Diferente do que? Há pecado para a morte. E por isso, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Olha o que Jesus vai falar em Mateus capítulo 18. Deixa eu ver se eu coloquei esse texto aqui. Mateus 18. Olha o que ele vai dizer, exatamente isso que João disse, ó. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Certo? Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão, tá vendo aí, ó? Ganhou, o camarada se arrependeu, a pessoa voltou atrás, a pessoa, ela buscou, né, ter uma vida santa. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Então agora você está buscando naquela pessoa o arrependimento. Você foi com ela sozinho, agora você foi com duas ou três testemunhas, porque a coisa está se agravando. Ela está deliberadamente na prática do pecado. Todavia, depoimento de duas ou três pessoas, todavia, para que toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, olha aí, uma terceira chance, não os atender, diz-o à igreja, você vai dizer ali às autoridades da igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera como um gentio e publicano. O que é considerar essa pessoa como um gentio e um publicano? É o que João falou. Você está vendo a pessoa cometendo pecado para a morte, você para de rogar por ela. Já considera ela como um gentio e publicano, ou seja, um ato contínuo de pecado. Uma pessoa que está insistindo naquilo. E Paulo fala, se você vê uma pessoa pregando outras doutrinas e heresias, você tenta admoestá-lo uma ou duas vezes.
senão você deixa de mão, tá? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aí vai falar, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Ou seja, nós temos essa autonomia de desligar a pessoa. A igreja tem esse poder, a igreja tem essa autoridade, né? Por quê? Porque há testemunhas. Por quê? Porque existe um ato contínuo de pecado e Paulo falou que nós, como igreja, devemos, as autoridades, devem julgar os pecados das pessoas que estão dentro do corpo de Cristo. Ele fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 5, tá? Então, olha que interessante que vai estar aqui, ó, em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, que é um texto que muitas pessoas acabam tendo uma certa dificuldade de entender, ó. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então tem pessoas que ficam com um certo receio. Eles vão dizer o seguinte, olha, o que seria então um pecado não perdoado? Qual pecado que eu cometo que eu não sou perdoado? É um ato contínuo. Ele está dando um alerta ali para eles. Por quê? Os poderes que Jesus estava tendo ali, estava testificando no coração deles que era Jesus. Só que eles, pela dureza do coração, estavam atribuindo aquele pecado ao Beelzebu, aquele pecado não, aqueles milagres ao Beelzebu. Eles estavam atribuindo aqueles milagres de Jesus a Beelzebu. Isso é um pecado. E tem gente que fala assim, nossa, mas eu falei mal contra o Espírito Santo, é um ato contínuo, gente. Por isso que eu falo para vocês, gente, parem de ficar falando mal de manifestações do Espírito que você não tem a plena convicção se é de Deus ou não. Às vezes a gente vê uma manifestação que está na cara que é da carne, mas tem umas que não dá para julgar. E aí a gente acaba julgando manifestações que acontecem nas igrejas. Uma pessoa falou em língua estranha, a pessoa já quer julgar, dizendo que é da carne. Cuidado, porque isso pode ser considerado como uma blasfêmia. E se você manter um ato contínuo, não terá perdão. Então, a blasfêmia contra o filho é perdoado. Por quê? Quando você comete o pecado contra o filho, é fora do corpo. Mas quando você comete o pecado contra o Espírito Santo, é dentro do corpo. Porque você tem um Espírito. Então, é ele testificando dentro de você que aquele milagre é de Deus, mas por causa da dureza do coração, você atribui, estou dizendo aqui você por causa dos fariseus, né? Atribui a Beelzebu. Então esse tipo de pecado é gravíssimo, né? O Espírito testificar no teu coração que aquilo é de Deus, mas por causa dos fariseus, da glória dos homens, você chega a dizer que esse milagre na realidade é cometido pelo Beelzebu, certo? Então, pecado para a morte é isso, irmãos. Pecado para a morte não é um ato único, é um ato contínuo que faz com que a pessoa ela acabe se apostatando da fé. Isso é uma apostasia, certo? Espero que tenham gostado, né? Deixa o seu like aí, né? Comente, compartilhe, porque esse vídeo é de suma importância. Eu tenho a plena convicção que vai deixar muitos filhos de Deus com o coração mais tranquilos. Muitos acham, já ouvi casos de gente que já pensou até em se suicidar, achando que um único pecado que ele cometeu já era suficiente para que ela fosse condenada. E não, nós lemos dos textos que são pessoas que vivem, né, um ato contínuo que leva à perdição, certo? Fica com essa palavra em nome de Jesus.